Olá, queridos amigos, nossos espectadores, como é bom estar com você, você, Joana de Ângeles e a doutora Anísia da Silveira, para juntos fazermos um mergulho interior, buscarmos o equilíbrio através do autodescobrimento, fundamental. Para isso, venha, participe do nosso programa. Todo sábado, às 19 horas, aqui na TV Mundo Maior, programa Reconstruindo Emoções. Escreva para o WhatsApp 21 967 57 3999 e nos envie o seu relato. Qual é a sua história? Qual é o seu conflito? E quem sabe no próximo sábado estaremos juntos reconstruindo as suas emoções. E hoje nós estamos aqui com um convidado querido, um convidado especial, que vem como especialista para nos auxiliar num depoimento muito difícil. É o Dr. Daniel Poerari. Ele é advogado, professor e tem uma abrangência muito grande em toda a área para poder falar do assunto que iremos contar para você. Tudo bem, doutor Daniel? Seja bem-vindo ao programa. Muito obrigado, Iraci. Eu agradeço o convite. Fico muito satisfeito de estar aqui conversando com você. Muito obrigada. A história que vamos contar hoje é o conflito de uma moça que se chama Vitória. Ela não deu o sobrenome dela porque ela trouxe um pseudônimo exatamente por necessidade de proteção. Então, o nome dela é Vitória. Ela tem 2 filhas de 6 e 7 anos. Ela tem 29 anos e foi casada durante 15 anos da sua vida. E ela nos conta que viveu um grande tormento nesse casamento. Até então, a vida deles era muito tranquila, muito bonita. Ele era um gentleman. Se casaram e, após algum tempo de casamento, ele passou a ser uma pessoa muito áspera, muito controladora, dominadora. Mas ela disse que acreditava que fosse insegurança do relacionamento, da vida de casado. Tiveram as 2 filhas. Ela trabalhava junto com ele numa empresa que estava no nome do pai dele, porém era totalmente a área financeira totalmente dele. Tudo que a empresa gerava era revertido a eles. O pai nada tirava. E ela disse que trabalhou mais de 10 anos junto com ele. Acontece que ela começou a perceber cada vez maior agressividade. E aquilo foi se intensificando, que chegou a ponto dele quebrar 2 vezes o braço dela. E ele chegou a bater nela, na frente dessas crianças. Ela morria de medo de a violência se estender e envolver as crianças, de mexer com o lado psicológico dos seus filhos, porque ela já estava profundamente mexida. Ela não dormia direito, ela acordava assustada praticamente inúmeras vezes na noite e começou a perceber
que ele começou a chegar em casa por volta de 2h30, 3h da manhã, cheirando muita bebida e perfume barato, perfume de mulher, que ela não usava. Então, vendo toda essa agressividade, ela pediu que ele se separasse dela, que ele saísse da casa para que ela e as filhas pudessem continuar vivendo ali. Ele não aceitou e continuou com aquela agressividade para cima dela. Ela foi fazer uma queixa na polícia, ele foi chamado por uma intimação e ele saiu de casa. Mas ele aparecia na casa, ainda de vez em quando, pela madrugada. E ela vivia em estado de pânico, de medo pela agressividade. E essas meninas também viviam apavoradas. Passaram a fazer xixi na cama, com essa idade, porque já se instalara alguns problemas. E ela começou a perceber que ele sabia todos os passos que ela dava. Quando ela falava com alguém pelo telefone, sabia dos e-mails dela, sabia de tudo sobre ela. E pior, ele retirou os cartões de crédito dela, porque era com esses cartões que ela comprava alimentos, pagava escola, fazia o que ela tinha que fazer. Ele tirou tudo e deixou ela absolutamente sem nada. Ela chegou a pedir alimentos até para vizinhos para não passar fome, porque não tinha um tostão. E quando ela teve alguns problemas ali naquele computador, ela pediu que alguém indicasse uma pessoa de confiança para ir olhar o computador. E aí essa pessoa foi olhar o computador e descobriu que nesse computador tinha uma câmera. Então, todo o movimento dela em frente ao computador, ele assistia da onde quer que ele tivesse. E aí a pessoa ficou meio penalizado de ver a situação e começou a olhar minuciosamente a casa dela. Encontrou 18 câmeras escondidas, encontrou gravações, aparelhos que gravavam qualquer barulho, incluindo, tinham câmeras no banheiro, no quarto das meninas, em todos os locais na casa. Ela, apavorada, não sabendo mais o que fazer, ela fugiu com as crianças. Porque ela via que não tinha como sustentar, os pais defendiam, protegiam ele tendo dinheiro, tendo condições financeiras, ele muito mais achatava, espremia ela para que ela cedesse. Então, ela fugiu, apavorada. E ela nos pergunta: quais seriam os meus direitos? O que eu poderia fazer? Porque minhas filhas estão traumatizadas, eu não tenho paz e tenho certeza que esse homem me procura até hoje. Já tem 2 anos que eu fugi. Então, doutor Daniel, a coisa é bem complicada dessa moça que se chama Vitória e que ficou sendo perseguida dentro da própria casa, sem liberdade. Isso é uma coisa que acontece normalmente, da pessoa instalar câmeras, fazer tanta coisa assim? Olha, Iraci, infelizmente, a situação, apesar de ser complexa, e é bem complexa, no que se refere ao direito, nós temos aí reflexos em várias áreas do direito, não só no direito penal, direito trabalhista, no direito civil, mas, enfim, é algo muito comum, infelizmente.
Infelizmente, o percentual de mulheres que passam por esse tipo de violência, que ultrapassa a violência física, que já por si só é terrível, que inclusive pode, Nossa. não é, trazer algum risco à vida, além de trazer risco à integridade física da mulher, risco à vida da mulher, como a gente vê aí, infelizmente, sendo noticiado constantemente, diariamente. Eu ouso dizer que num prédio de apartamentos, dificilmente você não tenha um vizinho, uma vizinha que passe por uma situação dessas. Pelo menos um, por menor que seja o prédio. Impossível. Às vezes no seu próprio andar e a cada andar, infelizmente, é uma triste realidade. Os números e as pesquisas nos mostram que durante esse momento de distanciamento social, durante a pandemia, aumentaram drasticamente os casos de violência doméstica, ao ponto do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro criar um setor específico para combater esse tipo de atitude, para tentar amparar essas mulheres que muitas vezes não sabem o que fazer. Elas se veem agredidas em diversas esferas da vida, não só agredidas fisicamente, moralmente, Meu patrimonialmente. É muito dura essa realidade. E ela é velada, porque quem vê cara não vê coração, não é? Às vezes a gente olha para aquele marido que é um marido exemplar e às vezes se fala, nossa, um marido desses, né? Nossa, uma esposa dessas. Reclama de boca cheia Reclama de e, na boca cheia. verdade, não é nada disso, que isso. Pois é, uma briguinha, mas uma briguinha à toa, mas olha tudo que ela tem. Sinceramente, a gente vê esse tipo de situação acontecendo em todas as classes sociais, não tem como você prever, não tem como antever. Pode ser um sujeito mais humilde, que não teve muita instrução, ou pode ser um CEO de uma grande corporação, ele pode ter esse mesmo padrão agressivo. Infelizmente, é um desvio da personalidade, né? Um desequilíbrio psicológico que ele pode bater na porta de qualquer pessoa, do rapaz que mora na rua até um grande empresário. E a gente vê. E eu vejo uma constante nesse tipo de situação. Qual é a constante que a gente vê? Geralmente a moça fala, nossa, mas no início ele era um príncipe, era um gentleman. Como eu fiquei feliz de poder conhecê-lo, de casar com ele. Geralmente esse é o padrão, né? Aquela pessoa que surpreende aos poucos. Porque se de cara a pessoa já se mostra violenta, rude, agressiva, ela não conquista aquele espaço, né? Que ela vai Exato. ali criar armadilha para enclausurar a vítima. Então é aos poucos, é a brecha. Assim como a gente estuda no espiritismo, a obsessão nunca Sim. vem de cara, né? Não vem aquele espírito que fala, olha só, faz isso aqui tudo de errado que você vai ter esse lucro. O pessoal fala, não, isso é completamente errado. É a isca, é a brecha, é aos poucos que a situação vai se desdobrando e esse é que é o perigo. Né? A gente se vê envolvido numa situação de violência sem perceber. Quando vê, pode ser tarde demais. Seriam pessoas que têm uma psicopatia, ou seja, psicopatas, porque eles se mostram, né, durante um tempo, uma pessoa educadíssima, uma pessoa maravilhosa, se casa, mas depois de um tempo que começa a agressividade, é uma agressividade que não passa, não para. Que não passa, não Ninguém para. passa a ser agressivo do nada, de uma hora para Não. outra. A pessoa ela se contém, na verdade, né? Só que chega num momento em que não tem contenção que segure a psicopatia, a sociopatia. Então Sim. não é que a pessoa ela se tornou um psicopata, um sociopata, também muito menos que a vítima teve culpa, a vítima nunca tem culpa. Por pior que seja o quadro, a culpa nunca é da vítima. Porque ninguém tem o direito de pôr a mão em ninguém, de violentar nem Nada. fisicamente, nem emocionalmente ninguém, né? Nem Psicologicamente. exatamente. Nesse caso narrado, a gente vê aí agressões a vários aspectos da personalidade da moça, né, a Vitória. Ela foi fisicamente agredida. Essa violência que todo mundo já conhece, a violência física, que é duríssima, pode inclusive levar à morte. Quantas pessoas não morrem por conta de violência doméstica? Né? Aquela violência velada que não se sabe, até que a pessoa aparece com um roxo, aí começa a aparecer ali com um braço quebrado, mas às vezes é tarde demais. E geralmente dá desculpa, né? Não fala, olha, apanhei do meu Tropecei. marido, ele me quebrou o braço. Ah, tropecei, caí, bati.
Foi Qualquer fazendo um coisa. esporte, foi fazendo isso, foi fazendo aquilo, Cair no banheiro, isso a gente ouve direto. escorregou e caiu da escada, porque a pessoa tem vergonha, mas não se deve ter vergonha, não é? A pessoa às vezes fica inibida a explicar sobre a vida dela e é muito difícil realmente você conversar sobre a sua vida íntima, sobre a sua casa, sobre a sua família, ainda mais num contexto que envolve crianças, né, que precisam ser protegidas. Às vezes a mãe, naquele espírito materno, naquele sentimento materno, traz essa proteção às crianças, não contando nada para ninguém, mas não é o melhor caminho, né? Porque está incentivando ainda, de uma certa forma, né? Assim, incentivando não, mal colocado. Alimentando que o parceiro continue a fazer, porque ninguém cobra nada, ninguém exige nada, não tem punição. Quanto mais espaço se dá para o agressor, mais espaço ele toma. A verdade é essa. Então, se a pessoa não faz nada, por mais difícil que seja, e a gente entende todos os motivos que as pessoas têm, às vezes por se sentirem inibidas ou envergonhadas em relação a essa situação, mas nunca é o melhor caminho. Sempre conversar, buscar ajuda especializada é o melhor caminho. Nesse caso da Vitória, violência física, que poderia ter levado à morte, um braço quebrado pode levar a uma hemorragia, né? E 2 vezes ela teve o braço quebrado, sabe-se lá mais o que acontecia, terrível. Além disso, violência psicológica, né? A pessoa se sentir denegrida, se sentir inferior ao outro por conta de palavras e xingamentos e tudo que... Porque eu acho que até chegar no momento em que ele partia para cima dela, agredindo fisicamente, até esse momento deveria haver uma agressão psicológica, com berros, xingamentos, sei lá. Agressão verbal, psicológica, em que a pessoa se sente inferior ao outro, se sente humilhada. É um tipo de violência, é uma agressão psicológica, emocional. E, nesse caso, não parou por aí. Além disso, provavelmente teve uma violência à honra objetiva dela, sabe-se lá nessa empresa onde ela trabalhava, não é que era do pai, do próprio rapaz, ou no círculo de amigos, o sujeito fala, a minha esposa também não vale nada, olha o que faz, não toma conta das crianças, e aconteceu isso, aconteceu aquilo. Denigrir ela. É mais uma violência à honra objetiva da pessoa, né? O amigo que não sabe o que está acontecendo olha para essa esposa sem ter ideia da violência pela qual ela passa e já tem um outro olhar, nossa, mas essa é a mãe que não está nem aí para os filhos, é a mãe relapsa, é a mãe isso, aquilo. Ou seja, é mais uma violência à honra objetiva. Violência patrimonial, isso é muito comum. Imagina, tirar os cartões que, na verdade, ela usava para fazer compras, supermercado, abastecer a casa. A casa, não só a alimentação dela, mas a alimentação das Sim. filhas. É uma violência patrimonial, essa é das piores, não é? Porque, além de tudo, mesmo depois separados, né, fisicamente separados, essa violência material, ela persistiu, ele conseguia atingi-la de modo a restringir ali o patrimônio necessário à subsistência. A Exato. gente nem está falando aqui que ela queria, de repente, comprar uma roupa melhor, o que é direito dela, inclusive. Ela se Claro. separou, ela tem direito de se vestir de forma adequada, manter aquele mesmo padrão de vida depois do divórcio que ela tinha durante o casamento até ela conseguir se reinserir. Ainda se fosse um mimo, ela tem esse direito, mas era o básico para a subsistência, não é? Imagina, É. não teve, pelo que a gente percebe, uma sensibilidade de perceber que as meninas pequenas, as crianças, estão sendo privadas de alimentação. Alimentação no mais amplo sentido, comida, Meu Deus. bebida, mas também roupas e tudo que uma criança precisa para ter Tudo. um crescimento adequado, para manter o mesmo padrão de vida que os pais têm, ou que o pai tem. Os filhos, eles gozam ou deveriam gozar do mesmo padrão de vida que os pais ostentam, né? Então é uma questão básica de justiça. Se eu tenho condições de ter uma roupa melhor, se eu tenho condições de comprar uma comida melhor e colocar na minha casa, eu tenho o dever de estender esse direito que eu tenho
aos meus filhos, é um dever, é um direito das crianças. Isso se estende também à ex-companheira ou à ex-esposa, porque ninguém ganha nada sozinho nessa vida, ninguém constrói nada sozinho nessa vida. Com Né? certeza, pertence ao casal. Pertence ao casal, e ele chegou onde chegou porque tinha lá ela do lado dele para tomar conta das crianças, para ajudar na empresa, para ser ali um ombro amigo, para colaborar com, ainda que sejam as atividades domésticas, se não fosse o caso dela colaborar na empresa, se ela ficasse em casa, as pessoas falam, mas ela fica só em casa. Não, ela não fica só em casa, ela fica em casa preparando tudo para você poder chegar em casa e os seus filhos estarem ali bem cuidados, toda a sua organização do lar ter sido feita. Então, é uma ocupação extremamente útil, importante e que não tem nenhum tipo de demérito, né? As pessoas criam Não, de jeito nenhum. de forma alguma, essa quando ideia. Pergunta, né? Às vezes perguntam, qual a sua profissão? Eu sou do lar. Não sou do lar. Eu sou uma esposa que administra um lar. Sim. Pô, Claro. dá trabalho pra caramba. Claro. O que ia ser dele se chegasse em casa e não tivesse ali, por exemplo, ainda que ela só ficasse em casa, não é só ficar em casa. Ficar em casa e organizar o lar é duro. Quem desempenha esse tipo de serviço sabe, não é? Quem trabalha nessa jornada aí única no lar, sabe que é uma jornada dura, intensa e que merece todo o respeito e é extremamente digna, que seria, né, da vida de muitos que falam, mas a esposa fica só em casa. Não, o que seria de você, né, se não tivesse ela em casa para coordenar? Nossa, eu deixo você chegar em casa, lavar, passar, enxugar, cozinhar, fazer tudo para ver como é bom. Pois é, e ainda tomar conta de crianças, né? O que não é, só isso já é complicado. Na verdade, não é nem tomar conta, é educar. Criar. Porque quem fica dentro de casa passa o maior tempo educando os filhos. Sim, é o espelho que não vai ser para as é crianças. responsabilidade de escola, é do lar. Do lar, e essa postura da mãe no lar vai ser o espelho para essas crianças, não é? Então é um tema bem complexo. Ela sofria essa vitória, coitada, essa violência patrimonial, uma outra violência também, uma violência no aspecto virtual, no plano virtual. Ela tinha um monitoramento 24 horas sobre as ações dela. Isso não é proibido? É proibido, isso viola a dignidade humana, isso viola a intimidade. A intimidade é inviolável. O direito dela, né, a ter uma violação, de certa forma, virtual ao domicílio. Porque, na verdade, é assim, um lugar que é público, né, uma instituição, uma igreja, enfim, qualquer coisa que seja público, sem problema, ter câmeras. Monitorar o espaço público até para saber o que está acontecendo. Segurança. Organizar, justamente, mas nada justifica, não é, no conforto do lar, você violar a intimidade dessa moça, violar de forma virtual, mas é uma violação. Ele não foi lá presencialmente, fisicamente violar, arrombar a porta, mas controlar o que acontecia dentro do lar é uma violação à intimidade, ao domicílio dessa moça que já não tinha mais nada a ver com ele, não tinha mais vínculo conjugal algum. E ainda que existisse esse vínculo conjugal, as pessoas, cada um tem a sua intimidade, a sua personalidade. Com certeza. É casado e está monitorando, alguma coisa está errada, está violando o direito ali, a intimidade daquela pessoa. Porque as crianças eram pequenas. Tinha câmera no quarto das crianças, tinha câmera no banheiro que ela utilizava, tinha 18 câmeras num apartamento. Isso é uma grave violação aos direitos da personalidade, principalmente à intimidade, à honra dela. É uma violação gravíssima que, inclusive, pode ser já reparação patrimonial, reparação civil, além dos aspectos criminais, porque você tem aí reflexos criminais nesse tipo de conduta. Então, olha só quantas coisas não aconteciam. E, às vezes, aos olhos da sociedade, Iraci, as pessoas olhavam, olha que casal bacana, que casal próspero, não é? Sei lá, às vezes só olham os sinais exteriores. Ah, estão sempre com um carro novo, ela está sempre com uma roupa bacana, ele também, eles são empresários e se admira que ele não sabe o que está no pano de fundo. Às vezes a realidade é muito mais dura do que se transparece para
para os outros, não é? A gente só vê o Pendurar as exterior. escovas de dente junto. Só quem pendura sabe. Só quem pendura sabe, é verdade. Né? Agora, essa questão é muito delicada, mas de qualquer forma ela precisa ser combatida. Né? Primeiro de tudo, as mulheres precisam ter uma consciência sobre a violação dos seus direitos. Porque às vezes quando uma pessoa passa por uma violação dessa e conversa com uma amiga, às vezes conversa até com um parente, com o pai, com a mãe, fala, não é assim mesmo, com o tempo melhora. Olha, dificilmente com o tempo vai melhorar. Quando esses sinais começam a aflorar de agressividade, né, de prepotência, arrogância, um se achando melhor do que o outro, se achando na condição ali de superioridade, de modo a conduzir os passos do outro, conduzir ali a vida patrimonial do outro, retirar a dignidade do outro, dificilmente você vai caminhar para um bom caminho, né? Então as pessoas, as pessoas precisam despertar, se conscientizar do problema, enxergar o problema, por mais duro que seja, para buscar uma solução. Nem sempre vai ser necessário o divórcio, o distanciamento, uma medida judicial. É comum, né, a gente ter esse desfecho. Porque não tem jeito, se a pessoa ali, que é o agressor, não quiser alterar o seu rumo e não estiver disposto a fazer uma introspecção, se autoanalisar, reconhecer esse problema dentro de si, se ele não fizer esse movimento, nada vai fazer com que ele venha a ter uma conduta mais adequada. Então, pode acontecer, claro, numa terapia de casal, o casal e as pessoas conseguirem ali equacionar aqueles problemas e tudo retomar o rumo adequado para a vida em casal. Só que, se não for possível, não tem outra medida senão buscar ali o amparo de um atendimento profissional adequado. Não só um amigo, um ombro amigo pode sim dar um apoio, mas uma solução adequada de modo a preservar os direitos de quem é agredido, só um profissional ou uma instituição que trabalha com esse tipo de... Ela teria agido correto, fugindo da casa, ou ela deveria ter tomado algumas providências quando descobriu essas câmeras? Embora que, se ela descobriu a câmera, o ex-marido descobriu que ela descobriu. Pois é. Porque ele viu tudo. Estava tudo sendo monitorado, às vezes ali em tempo real, não é? Tem casos de esposas que elas têm o celular rastreado e completamente espelhado num outro aparelho. Já chegou a meu conhecimento lá no escritório, a esposa o que ela fazia no telefone e ainda o celular desligado, eu não sei exatamente como é feito isso, porque é uma questão inclusive ilícita, mas é um hacker que, contratado nesse caso, né, pelo marido, colocou ali uma espécie de aplicativo, como se fosse um vírus, que capturava todo o som ambiente, mesmo que o celular estivesse desligado, sabia onde a pessoa estava, mesmo com o celular desligado. E conseguia capturar a imagem da câmera, mesmo com a câmera desligada, para saber onde a pessoa estava, qual era a conversa do WhatsApp, a conversa da rede social. Enfim, isso é uma violação gravíssima à honra, à intimidade. Uma violação de privacidade, assim, que não conta. É assim, coisa de filme, né? A gente acredita que isso não tem na vida real, só no filme. Pois é, a nossa vida é um filme. Pois na verdade a vida imita a arte, né? Se já tem lá, aqui também em paralelo, se não tem, já está chegando. Somos protagonistas da nossa própria vida. É verdade. Agora, no caso, ela fugiu e ela pergunta quais seriam as atitudes, os direitos que ela teria, o que é que ela poderia fazer nesse local que ela está, mudou, né, de cidade, estado, enfim, foi embora. O que é que ela poderia fazer? Qualquer atitude que ela tomasse, ela poderia ser encontrada? Olha, se ela está sendo monitorada, se ela mantém o mesmo celular, é possível. Não dá para saber porque, de repente, ele fez esse monitoramento na internet ali da casa da pessoa, né, no computador, colocou aquelas câmeras, não necessariamente se ela compra um celular novo, com um chip novo, ela vai ser encontrada. Até pode, né? Por conta das redes sociais hoje em dia,
é fácil você encontrar qualquer pessoa. Mas se ela não usa rede social, não... Dificilmente. Mas não sei se fugir desse modo seria a melhor solução, principalmente nesse contexto, porque acaba que as filhas perdem o referencial que elas têm, não é? Elas já tinham ali as amigas, a escola, a própria família da mãe naquele contexto, e essa agressão, extirpar tudo isso, não só da mãe, mas das crianças, é muito duro. Às vezes é necessário se afastar para poder resolver o problema e depois retomar a vida normal, por medida de segurança, dependendo ali do ímpeto do agressor, talvez seja necessário, mas em primeiro lugar, o que ela poderia ter feito, ou o que as pessoas que passam por esse tipo de situação podem fazer? Há um DISC, violência doméstica, que ele é nacional. Em qualquer lugar do país, você pode discar 180. Ele funciona 24 horas e a todo momento vai ter alguém lá para poder dar o amparo e a orientação que essa pessoa que passa por violência doméstica precisa. Vai escutar, vai dar um amparo emocional e, principalmente, vai orientá-la a tomar as medidas necessárias, né? Buscar um registro de ocorrência do que está acontecendo, buscar ali um atendimento para ser atendida no juizado de violência contra a mulher. Então, é um número que as mulheres que passam por esse tipo de situação é um número emergencial e não precisa chegar até o momento da violência. Se já nota sinais de que a pessoa tem ali um comportamento que está desvirtuando muito do que é o padrão e cada vez mais aumentando, liga 180 que vai ter o amparo e o direcionamento necessário, uma equipe treinada, uma equipe multidisciplinar, não só pessoas do direito, mas também da área da assistência social, psicólogos. Aqui no Rio de Janeiro, salvo engano, tem uma força-tarefa que, inclusive, quem participa, é o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, monitorando todo esse atendimento à rede 180, promotores de justiça, o Tribunal de Justiça, assistentes sociais. Então, essa informação é muito valiosa, porque muitas mulheres não sabem desse atendimento. É 180. 180 em qualquer lugar do país. De 2005 para cá, tem sido um número de socorro às mulheres que passam por violência doméstica, qualquer tipo de violência. Pode ser violência física, pode ser violência psicológica, pode ser violência patrimonial, violência moral, qualquer ordem de violência. Elas vão encontrar ali um direcionamento. Olha, a sua situação merece um registro de ocorrência. Então, porque há ali indícios de crime, eles vão orientar como fazer um registro de ocorrência. Agora, durante esse momento da pandemia, esse tipo de registro de ocorrência aqui no Rio de Janeiro, São Paulo, em alguns estados, podem ser feitos virtualmente. Só colocar no Google registro de ocorrência, violência doméstica, Rio de Janeiro, São Paulo ou o estado da pessoa, que já vai aparecer um link ali da Polícia Civil para fazer um registro de ocorrência dessa violência. Então, há várias medidas que, às vezes, por desconhecimento, a mulher acaba não adotando, ou até por medo de sofrer represália do marido, mas... A pessoa não precisa se identificar. Não precisa se identificar. O ideal é que se identifique com o seu endereço, os seus dados, porque envolve sigilo. O marido não vai saber que ela tomou essa medida, a não ser nesse caso em que o computador da moça era completamente hackeado, vigiado. Sim. Mas o número 180 é um número de emergência, liga para aquele número que, inclusive, acende uma luz vermelha. Olha, aqui nesse lugar, essa pessoa está passando por um problema. Dependendo da situação, pode até enviar a autoridade policial e salvar uma vida. Certo. Agora, no local, seja onde quer que ela esteja, no local que ela está, seria... ou necessário ou importante que ela fosse até uma delegacia, sim, ou não, ou procurar um advogado do Ministério Público, enfim. O ideal seria ela ligar para o 180, explicar sobre a situação dela e falar, olha, eu estou em fuga, porque é verdade, eu estou fugindo, não posso voltar para minha casa, aqui é onde eu estou, porque às vezes ela está num outro estado, num outro município, qual é a rede de atendimento que eu tenho a meu favor? E o pessoal do 180 vai saber, olha, tem um centro de referência de apoio à mulher nesse bairro, ou procura a Defensoria Pública nesse endereço, ou procura um advogado particular. Eles vão dar um direcionamento de acordo com a posição aqui
geográfica em que essa mulher se encontra. Então, na minha opinião, discar 180 e buscar uma diretriz, explicar onde ela está, o que está acontecendo, é o primeiro passo a ser dado. Não conseguiu, por algum motivo, resolver aquele problema, não conseguiu a solução, procura ou um advogado ou a defensoria pública, sendo premente a necessidade. A pessoa está em fuga, o marido está ali atrás, enfim, estão todos ali na mesma cidade, no mesmo bairro, pode procurar a delegacia de polícia mais próxima e fazer um registro de ocorrência. Ela vai conseguir uma medida protetiva, uma medida judicial protetiva. Isso que eu ia lhe perguntar. Aí ela é levada para algum lugar para proteção dela, as crianças, ou como que funciona? Geralmente, o marido agressor, o companheiro agressor, o ex-companheiro, ex-marido, ele é intimado e é deferido nesse tipo de situação, né? Quando se mostra a violência, enfim, ainda quando há indícios de violência por cautela, já é deferido pelo juiz, aí já no aspecto judicial, já na esfera judicial, na esfera da violência contra a mulher, juizado da violência contra a mulher, é deferido um pedido liminar para que aquele marido não se aproxime daquela residência, até muitas vezes dos parentes, não só da pessoa que sofre a vítima, que sofre a violência daquela vítima direta, mas de vítimas indiretas, não é? Os pais da vítima, filhos da vítima. Então, medidas protetivas são concedidas nesse aspecto, nesse momento de análise judicial. E é rápido, da delegacia, envolvendo o caso de violência contra a mulher, é rápido, porque a necessidade é premente, né? Um dia já é muita coisa para quem passa a violência. Eles comunicam à justiça, as medidas são deferidas e a gente tem essa cláusula de raio, né? Às vezes o agressor não pode se aproximar da residência, da pessoa, do trabalho da pessoa, senão pode ter penas duras contra ele. E no caso, a pessoa pode ser realmente presa ou detida, alguma coisa assim? Pode e vai. Muitas mulheres evitam, inclusive, denunciar com medo do marido ser preso. E às vezes a gente tem um problema sério no Brasil, que é o problema da exclusão social. Às vezes o marido que agride é o único a manter aquela casa, às vezes o pai, a mãe da agredida, os filhos do agredido, e é uma situação tão complexa que a moça se coloca numa situação muito difícil, né? Escolher, será que eu vou deixar ele preso e todo mundo vai passar necessidade? Ou será que eu não falo nada e continuo sendo agredida? É uma decisão duríssima. Na minha opinião, comunicar às autoridades policiais, buscar o amparo necessário é sempre o melhor caminho, porque tudo bem, a gente sabe que pessoas precisam do básico, mas isso se consegue judicialmente. Isso você consegue um amparo de um auxílio emergencial, de um auxílio a pessoas que passam por violência doméstica. Tem mecanismos jurídicos para buscar o auxílio material para essas pessoas que passam por violência. Arriscar, deixar o agressor em casa simplesmente por conta dele ser ali o mantenedor da casa, eu acho que não é a melhor opção. Porque a pessoa pode estar na dependência financeira daquele marido, no caso, daquele homem, tanto a esposa, quanto os filhos, quanto a mãe, o pai, né, sogra, sogro. Mas não importa, nada, na minha visão, dá o direito de ser violado a minha intimidade, os meus direitos, a minha privacidade, a minha segurança. E, olha só, se todo mundo for ficar sem o dinheiro dessa pessoa, então nós vamos ficar juntos sem o dinheiro dessa pessoa. E acabou. A violência não pode ser uma condição onde essa pessoa venha me dominar por causa do meio financeiro. Quer dizer, que mãe, que filhos que quer saber que a mãe está sendo violada, agredida, para que eu continue tendo as minhas, digamos, mordomia, meu conforto, minhas contas pagas?
Até porque tem outros mecanismos. Não pode. Há outros mecanismos. Procurando a Defensoria Pública, por exemplo, né, num caso desses de desigualdade social muito grande, de extrema miserabilidade, o defensor público ele vai saber orientar, olha, você pode buscar esse auxílio, você pode buscar um outro auxílio específico para mulheres que passam por violência doméstica, inclusive o terceiro setor, entidades religiosas, né, e outros tipos de auxílio que vem da esfera particular, podem, assim, contribuir à subsistência daquela família sem precisar arriscar a integridade física, psicológica e a vida dos integrantes daquela família. É uma decisão difícil, mas, na minha opinião, você primeiro dar o passo inicial é fundamental. Ligar 180, estou passando por isso, o que vai acontecer comigo? Eu não tenho dinheiro para comer. Quais são os caminhos que eu posso seguir para poder ter a minha subsistência? Eles vão saber auxiliar ali. E mesmo porque, se a pessoa continua com a violência e acaba tirando a vida da pessoa, os outros não vão continuar sendo sustentados. Não vão continuar. Então, é isso aí. Daniel, doutor Daniel, em uma palavra, uma emoção para reconstruir dessa mãe chamada Vitória. Olha, na minha opinião, culpa. As mulheres, muitas, infelizmente, principalmente na fase inicial da violência, se sentem culpadas. Nunca a pessoa agredida é a culpada pela agressão. O problema não está com ela. Então não precisa ter vergonha, não precisa sentir culpada por nada que tenha acontecido com você. Então, trabalhando a culpa com base no amor, no auto-amor, na autovalorização, eu acho que já é um caminho bom para a gente reconstruir. Maravilha, ótimo. Doutor Daniel, obrigada pela sua presença, por todo o esclarecimento para a nossa querida Vitória, que o nome dela já diz, Vitória. Se é Vitória, é sinal que ela já tem meio caminho andado na vida dela, porque ela já é uma vitoriosa de ter saído desse núcleo. Então é isso. Muito obrigada. Eu que agradeço. Muito obrigado. Então, Vitória, depois desse esclarecimento trazido pelo doutor Daniel Puerari, que vem elucidar um pouquinho mais sobre os seus direitos e onde você pode adquirir ajuda nesse momento e orientação, vamos ver agora o que a doutora Nise da Silveira tem a dizer a você. Ela diz assim: o indivíduo controlador sempre procura uma forma de modificar certas características das pessoas e do seu meio de relacionamento, de forma a deixar a sua marca, alterando o perfil alheio, demonstrando assim o seu domínio no âmbito. O indivíduo controlador também pode estar agindo dessa maneira por excesso de preocupação com as pessoas que lhe são de caro afeto, por querer-lhes poupar desgostos. Então, o que a doutora Nise diz é que o indivíduo controlador, ele sempre vai querer utilizar todos os meios para manipular, para achar que está controlando, tendo o domínio, porque você me pertence. E nós pertencemos a nós mesmos, somente. Nós não pertencemos ao outro, nós estamos com o outro por livre, espontânea vontade e escolha. Ninguém pode escolher por nós, ninguém pode tomar decisões nenhuma por nós. Não permita
que a sua vida seja controlada pela vontade do outro, pelos caprichos do outro, pelo excesso de cuidados do outro. A pessoa pode ter qualquer cuidado com a nossa vida, pode ter muitas preocupações para nos proteger de situações, mas não obter o controle sobre nossa vida. E nós temos o direito de aceitar a tal proteção e preocupação ou não, porque somos espíritos independentes. Deus, o Senhor da vida, o nosso Pai, criou cada um para cada um tomar conta da sua vida. Ele não criou seus filhos para ficar sob controle e posse na mão do outro. Ninguém tem a posse da vida de ninguém. Então, nesse momento, se você passa por situações de submissão, avalie, estude, busque no livro Reconstruindo Emoções as orientações que a doutora Anísia da Silveira traz para a sua proteção e para que você possa também auxiliar aquele que está sob o controle, domínio na tua vida e que você não corra risco. Então, se você quiser participar do nosso programa, escreva para o WhatsApp 21 967 57 3999 e nos relate a sua história. Pode também nos enviar através de um pseudônimo. E estaremos ajudando você a reconstruir as suas emoções aqui na TV Mundo Maior, no programa Reconstruindo Emoções, sábado, 19 horas. Um beijinho carinhoso para uma semana de vitórias e superações.